Esses dias eu tava assistindo um filme e aí eu parei pra pensar que hoje em dia a gente tá tão preocupado com o reflexo do coronavírus no trabalho das pessoas, na economia do Brasil. Como será que tá sendo esse problema refletindo na indústria do cinema? Então eu pensei que seria uma ótima oportunidade de levantar uma pesquisa e trazer aqui pra gente conversar sobre. Bom, antes de tudo, eu queria dizer que esse vídeo não tem o intuito de mostrar que o cinema é mais importante do que as outras profissões, os outros serviços. Não tô tentando dar importância maior ao cinema. Todas as profissões estão sendo afetadas durante a pandemia. Não tô tentando menosprezar nenhuma. Desde 1895, quando os irmãos Lumière exibiram aquele filme do trem na estação, lá no café, e impressionou as pessoas têm vontade, têm sede de explorar histórias e se perder numa exibição de cinema. E não muito tempo depois dos irmãos Lumière, lá em 1902, o Georges Méliès foi o primeiro a trazer o filme colorido. Não exatamente como a gente colore agora, ele coloria frame por frame à mão e trouxe uma experiência diferenciada, porque até então as pessoas estavam entendendo o que era o cinema, ainda não tinham essa certeza. Muita gente se assustou com a exibição dos irmãos Lumière e achando que o trem ia invadir a tela ou uma coisa desse tipo. O Georges Méliès, ele trouxe o cinema colorido, que depois ia ser mais elaborado, mas desde então as pessoas lotam as salas porque elas querem se perder numa história que não é a vida real. É uma coisa que você pode ter essa imersão e sair de lá maravilhado com alguma história, algum tipo de exibição. Bom, você poder assistir filme em casa não é novidade. Desde que existiam as locadoras, há muito tempo atrás, agora há muito tempo atrás, mas não tanto. Se você vê desde a evolução do cinema, desde o surgimento do cinema em 1895, não passou tanto tempo assim e já muita coisa aconteceu. Na época das locadoras, a gente podia ir lá, alugava o filme e vinha assistir em casa. Depois, aos poucos, a coisa foi evoluindo. Assistir um filme em casa não é uma coisa muito diferente, não é uma coisa nova pra gente, e tem ficado cada vez mais comum com o serviço de streaming. Se era comum você alugar um filme em casa, mas não era todos os filmes que você conseguia alugar, e alguns lançamentos demoravam para chegar até as locadoras, isso era coisa de meses. Hoje, com serviços de streaming, isso tem acontecido cada vez mais rápido. E recentemente os diretores estão priorizando o serviço de streaming para lançar seus filmes. Então, quando o assunto da pandemia chegou, isso meio que desestabilizou o cinema, na indústria de cinema, em relação a bilheterias de filme. Bom, isso é um tópico bem abrangente, falar sobre assistir filme em casa e assistir filme no cinema, porque requer falar sobre orçamento, sobre a parte da indústria cinematográfica e a parte do consumidor, tá? Mas a gente vai focar mais sobre o que está acontecendo na indústria cinematográfica depois do coronavírus, durante o coronavírus, que é melhor falando, porque a gente ainda está vivendo isso. De acordo com a Motion Picture Association of America, a indústria cinematográfica veio de uma crescente em 2018, tendo 96,8 bilhões de dólares arrecadados, faturados, sendo que desses, 40 bilhões foram só em bilheterias. Em paralelo a isso, o serviço de streaming veio também crescendo em 2018, alcançando 16% de seu crescimento em comparação ao ano anterior, 2017. A busca pelo conforto é real e faz com que os estúdios vejam a necessidade de se adequar a essa realidade. E quais são então os efeitos da pandemia?
Em 2020, já tendo a pandemia, já tendo o coronavírus assolando o mundo todo, os estúdios cinematográficos, mais precisamente Hollywood, que é o que a gente mais conhece, teve uma queda de 71% na bilheteria. Então, se a realidade é o público não pode sair de casa, tem que ficar em casa, tem que fazer isolamento social, qual que é a solução? Ir para o cinema? Não, até porque os cinemas estão fechados. Serviço de streaming. Você acessa do celular, você acessa da televisão, você acessa de um tablet, de um computador e consegue assistir no conforto da sua casa. Bom, então em 2020 não só o serviço de streaming cresceu no mundo todo, como também se diversificou. Aqui no Brasil mesmo, há não muito tempo atrás, a gente tinha somente Netflix liderando e Telecine Play. Hoje você tem Amazon Prime, você tem HBO Go, você tem Disney Plus, tem streamers chegando agora e cada vez mais é um mercado em crescente. Então o público do serviço de streaming, eles cada vez mais têm possibilidades de encontrar os filmes favoritos de uma forma muito mais simples, como era na época das locadoras. A diferença é que você tinha que ir lá na locadora para poder alugar. Agora não mais, você simplesmente pega o telefone, acessa, procura o filme que você quer. Tendo vários serviços, a possibilidade de você encontrar aquele que você deseja é muito mais fácil. Então a solução é focar nos streamings, que vai ser a chave do sucesso e a solução do problema nessa pandemia, certo? Bom, não é bem assim. Para que você produza um filme, seja para que ele seja distribuído no cinema ou no serviço de streaming, ele vai precisar ser produzido antes, né? Você não consegue distribuir uma coisa que ainda não foi produzida. E para produzir um filme, para produzir esse vídeo em específico, o que eu precisei foi de uma câmera, um tripé, um microfone e um computador para editar. Nada mais que isso, então eu consigo produzir qualquer vídeo que eu queira em casa, sem precisar ter contato com mais ninguém. Eu mesma produzi e editei e entreguei para o público. Só que para um filme não é tão simples, não é nada simples na verdade. São várias câmeras, vários tripés, vários microfones, pessoas que possam manusear esses equipamentos, pessoas na frente das câmeras, né, os atores, que dependendo do filme você precisa de vários atores, você precisa de vários figurantes na cena, então é uma aglomeração. Por trás das câmeras você tem diretor, você tem produtor, você tem editor, você tem o operador de câmera, você tem o assistente de operação de câmera, você tem o cara que é encarregado dos cabos, o cara do microfone, você tem diretor de fotografia. É uma infinidade de profissões que tem por trás das câmeras responsáveis para produzir um filme, esse filme que você vai assistir no conforto da sua casa. Uma aglomeração atrás das câmeras e uma aglomeração na frente. A possibilidade de você conseguir fazer a produção de acordo com as normas de restrições exigidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a possibilidade disso é muito pequena, visto que são muitas pessoas responsáveis, envolvidas nesse projeto. Então você tem que fazer corte de atores e corte na equipe. Sendo assim, o seu tempo reduz pela metade, reduz 3 vezes mais. E também a possibilidade de uma pessoa da equipe ir para casa, aglomerar com a sua família, pegar o vírus, chegar e passar o vírus para as outras pessoas é muito grande. Sempre tem riscos e aí fica muito complicado produzir. Além de todos os riscos para a produção do filme, para que um filme seja distribuído, há toda uma campanha de marketing por trás. De forma resumida, a equipe anda pelo mundo, viaja pelo mundo para promover esse filme, fazendo turnês. Vendo pela realidade de uma pandemia, obviamente não é viável. Não tem como fazer isso. Você produz um filme e você lança um filme sem que tenha uma campanha tão grande quanto é normalmente. Eu tô falando de filme aqui, mas claro que essa problemática se resume nos produtos de entretenimento. A série Lucifer conseguiu ser lançada em 2020, é dividida em 2. Só a primeira parte da temporada foi exibida, foi entregue à Netflix, e a segunda parte está sendo gravada aos poucos, com redução de atores, com redução de equipamentos, com redução de funcionários
de equipe, a velocidade dessa entrega é muito menor realmente. Quando você teria um lançamento por ano de temporada, ele ocorreu só meia temporada, num tempo muito maior que isso. Porque, claro, é numa cena que você consegue gravar ela durante um dia todo, numa diária. De um local, você alugou o local, você alugou o equipamento, você juntou sua equipe e você precisa gravar aquela cena o mais rápido possível. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso num cenário pandemia. Você reduziu sua equipe, então são menos pessoas que vai conseguir fazer aquele trabalho. Você reduziu os seus atores, então são menos atores para produzir aquela série. Então provavelmente você vai ter que dividir ela em 2 ou 3 para conseguir juntar tudo e ter o resultado que você queria. Você precisa alugar uma locação, então você vai gastar dinheiro com isso. Se você aumentou seu tempo naquela locação, você vai aumentar seus custos. Você aluga equipamentos para fazer a gravação. Esses equipamentos geralmente eles são cobrados pela diária ou por hora. Então, se você vai passar mais de um dia com ele, você vai gastar mais com isso. Ou seja, o dinheiro só tá indo. Você contratou pessoas para sua equipe e essas pessoas vão cobrar ou por hora ou por dia e elas vão ter que trabalhar por mais tempo, mais dinheiro. Então, assim, é um negócio que tá ficando muito mais inviável para produções pequenas, que de baixo custo, porque você acaba tendo que gastar muito mais para produzir e depois meio que fica incerto se você vai querer, se você vai conseguir ter um sucesso no lançamento, se você vai conseguir distribuir direitinho. Aqui no Brasil especula-se que a distribuição para produtores menores não seja muito justa entre Conacine e Netflix. Isso também pode ser assunto para outro vídeo, caso vocês queiram, comente aqui embaixo. No resumo, serviços de streaming são bons, eles ajudam muito a distribuir filmes. Hoje em dia, em 2021, tem muito mais diretores focados em distribuir seus filmes em serviços de streaming do que em cinema, porque a realidade é, as pessoas têm muito menos tempo para ir no cinema, tem muito mais preferência pelo conforto de casa, mas ainda assim tem as pessoas que preferem o cinema pelos motivos de diferença na tela, que é maior, o filme ser adequado, muitos filmes são adequados para a tela de cinema, para o formato de cinema, o sistema de som é diferenciado e a experiência de você ir lá, você dedicou 2 horas e meia, seja lá 2 horas e meia, para assistir um filme, você vai fazer aquilo sem que haja interrupção. Se você tá em casa, o celular vibra, você vai parar pra ver o que é. Alguém chama, você vai ver e inúmeros problemas. Bom, pessoal, mas isso tudo que tá acontecendo mostra que o cinema não acaba, mesmo com a pandemia, não tem como acabar o cinema, mas talvez possa adiar o fim das salas de cinema. Não sei, eu não gostaria que isso acontecesse, mas é uma possibilidade. Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acham sobre isso. Eu sou fã de ir ao cinema, na sala de cinema, né? A realidade que a gente vê é que cada vez mais as pessoas optam por assistir filme em casa. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa discussão, sobre esse tema e talvez essa problemática pra gente poder conversar a respeito. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!